Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, verso 15, por favor. Estou aprendendo a fazer foto, estou ficando esperta. Vamos lá. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, verso 15, diz assim, olha. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. E os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. E então, vamos ficar só sobre isso, e falou também sobre os porcos. Oremos, irmãos. Querido Deus, a Tua palavra, ela é a verdade que liberta, que cura, que transforma e abençoa. Nós oramos e pedimos a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, irmãos, queiram sentar-se. Que o Senhor nos abençoe de uma forma toda especial. Quero ser bem objetiva nessa palavra e quero poder orar pela sua vida e pela sua casa, pela sua família, juntos nesta noite. Irmãos, a maioria aqui sabe que nós viemos de uma igreja pequena, e uma igreja que trabalhava com cultos simultâneos ou cultos familiares. Ou seja, o meu pastor era pastor em Araras, reverendo Brocanelli, e ele cuidava da cidade de Santa Gertrudes. Mas ele não podia deixar Araras para cuidar de nós. Então, ele foi lá e abriu a obra, e semanalmente, ele ia todos os domingos à tarde lá, fazer um culto para nós. Mas durante a semana, a igreja ganhou um corpo. Nós tínhamos necessidade de estarmos juntos. Nós precisávamos nos reunir, nós precisávamos ouvir a palavra. Porque quando você não ouve a palavra, quando você não tem o hábito de sentar aos pés do Senhor para ouvir, você não tem o hábito. Mas quando você se torna ovelha, quando você se torna participante do corpo de Cristo, nós temos sede de ler, de ouvir e de aprender sobre a palavra de Deus. Aí nós começamos a nos reunir em grupos pequenos. E eu me lembro, nós temos muitos irmãos, muitos que estão aqui, e os que estão online também vão lembrar disso. Nós éramos um grupo de pessoas bem pequenos, mas para a gente ver que o que Deus quer fazer, Ele não precisa de muita coisa. Deus, Ele precisa mover em nós, mediante a disposição que há em nosso coração. E eu quero perguntar para você nesta noite, como sua pastora, como sua mãe espiritual, se você me permitir eu dizer isso para você. Qual é a disposição que nós temos em continuar ouvindo a instrução da palavra? Irmãos, o nosso corpo, ele precisa de pão e água para se manter de pé e vivo. Mas a nossa alma, o nosso espírito, a gente alimenta pela palavra. Onde? Nós temos muitos irmãos que depois do Covid não retornaram mais. Que ficaram na igreja da segunda asa, ficaram na igreja do online. Recentemente, quando nós fizemos a nossa festa caipira aqui, uma irmã, que certamente ela está me ouvindo nessa noite, ela disse assim: eu tenho a impressão que o pastor não gosta muito da igreja online. Irmãos, ele ama demais a igreja online. A verdade é que nós gostaríamos que todos estivéssemos juntos, mas foi um mecanismo, foi uma estratégia que Deus deu para a igreja. Saber que tem dezenas e centenas de pessoas em casa podendo ouvir a palavra sem pôr em risco. Porque você que tem boa saúde, você pode vir sem preocupação. Mas tem pessoas que estão debilitadas, que não pode pegar um resfriado mais forte e que está em casa. Então, a importância da igreja online, a importância da igreja de duas asas.
E por que eu estou dizendo isso? Nós tínhamos um grupo de pessoas, pequeno mesmo, de algumas mulheres, de algumas senhoras. E crianças, tinha eu e mais 2 ou 3. E nós nos reuníamos de terça-feira na casa de uma irmã, da nossa irmã Tutica, e ali nós cantávamos uns cânticos, ali alguém lia a palavra, e nós voltávamos para a nossa casa feliz. E quando a gente saía do culto não era suficiente. Você acredita que a gente saía do culto e ainda ia parando nas esquinas e ficava aquele multinho, aquele grupinho de pessoas falando dos feitos que o Senhor estava fazendo na nossa vida. Nós temos que contar. Nós temos que testemunhar o que o Senhor faz. Olha que bonito a Rosângela e o Ivan. Rosângela, falei certo, né? Você testemunhando um casal que estão esperando há 4 anos a aposentadoria chegar e não desistiram, passaram pelo fogo, passaram pelas águas fortes, porque, irmãos, não dá a impressão que é difícil só para a gente? Não parece que o fervo é só na minha casa? Não, irmãos, é na casa de todo mundo. Mas o segredo, o diferencial da coisa é como nós passamos pela situação. Se você parar de tomar banho, se você parar de escovar os seus dentes, se você parar de se pentear, parar de colocar uma roupinha melhor, todo mundo vai ver que você está abatido. E aí vão saber que você está passando por alguma coisa. Mas quando você se banha, você se ajeita, você se alinha, as pessoas sequer imaginam pelo que você está passando. Mas aí o apóstolo São Paulo diz assim, olha, que as nossas lutas, as nossas pelejas, elas são leves e momentâneas. Então eu tenho um recado para dizer para você. E isso que você tem atravessado na sua vida, você pode pensar assim, nossa, mas eu não estou aguentando mais. Mas eu não estou aguentando mais. Aguenta, irmão. Sabe o que diz a palavra? A palavra diz em 1 Coríntios 10:13, não virá sobre vós tentação ou provação que não seja humana, que não seja comuns a homens, mas antes da prova, Ele vos dará o escape, para que você possa suportar. Antes da gente viver tudo que a gente já viveu, antes da gente viver o que nós estamos vivendo, o Senhor já sabia. E diz a palavra que Ele já nos providenciou o escape, o livramento. Pode parar de perder noite de sono. Só vai ficar mais velho. Irmãos, tem coisa pior do que perder noite de sono? As pessoas que precisam tomar um remedinho para dormir sabem do que eu estou falando. Irmãos, porque até umas 9, 10 horas você está com todo mundo. Quando todo mundo se recolhe, você está sozinho e o seu olho seca e a sua mente entra em ação. E não passa um pensamento bom. Só vem ataque em cima de ataque. Você não vai conseguir, fulano não conseguiu, sabe aquela situação na sua casa, sabe aquela situação? Por quê? A nossa mente é um campo minado. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós deixamos dominar a nossa mente. Porque se você começar a pensar que você não vai conseguir, que não vai dar certo, no outro dia você vai amanhecer, não dormiu bem, acorda cansado, com a cabeça bombardeada. O que vai ser a sua produção? Nenhuma, é zerada. E você é importante na sua casa. Você é uma peça fundamental naquilo que você está vivendo. Nós estamos ouvindo muito falar sobre processo. Irmãos, mas esse tal de processo, ele só tem um nome bonito, processo. Mas viver esse desgramado desse processo não é fácil não, gente. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e fala assim, ó, seja forte. Seja forte e corajoso. Irmãos, nós estamos no ano de uma nova história. A palavra profética é o ano de uma nova história. E o tema é Josué 1:9. O Senhor diz assim, olha, Josué, eu quero que você seja forte e que você seja corajoso. E a gente pensa que é só ser forte e corajoso. E guarde o teu coração. Nosso coração, meu querido, é a fonte das coisas. O que nós temos colocado no nosso coração. Se você ficar se vitimando achando que ninguém liga para você, que ninguém gosta de você, que só para você que é difícil,
você vai se colocar em um nível de inferioridade, de autocomiseração, que não vai alcançar a bondade de Deus. Vitimismo, autocomiseração, autopiedade não move a mão de Deus. A única coisa que move a mão de Deus em meu e em seu favor é a nossa fé. Nada, você já deve saber isso de cor e salteado, mas permita que o Espírito Santo use a minha vida para te lembrar disso. Nada do que eu e você venhamos fazer para o Senhor vai surpreendê-lo, porque Ele sabe de tudo. A única coisa que pode surpreender Deus, mediante as situações e circunstâncias, é a nossa fé. Como vocês ministraram agora há pouco aqui, se a figueira não florescer, a videira não der fruto, eu todavia me alegrarei. A letra é linda, a prática dela não é. Às vezes você faz uma plantação, nós tínhamos um sonho, família, nós tínhamos um sonho de ter uma jabuticabeira. Compramos uma jabuticabeira boa, plantou lá, o moço plantou e falou assim: ô pastor, o senhor tem noção que demora 20 anos para dar fruto, né? Irmão, nós ficamos tão desiludidos. Quanto? 20 anos vai começar a dar fruto isso aí. E aí o pastor é nosso cabeça, nosso líder. Ele, não, mas essa daqui está em processo acelerado, ela vai começar antes. Não falou isso na época, mas falou isso. Não deixou as meninas desistir. Nós somos muito importantes. Você como homem, você como mulher, você como filho, filha. Você é muito importante na condição da sua casa, na condução da sua casa. Porque não adianta as pessoas nos verem e nos ver como pessoas boas, pessoas bem-sucedidas. É importante que aqueles que nós moramos juntos saibam que de verdade quem nós somos. Que nós choramos, que nós temos medo, que nós temos paura, que nós temos medo de barata, né, irmãos? Que a gente corre delas, a gente mata, mas grita para todo o quarteirão ouvir, não é assim? É assim. Mas a palavra do ano é: seja forte e corajoso e guarde o teu coração. E aí parece que está escrito assim, ó, e leia a palavra, leia o livro, esse livro, e medita nele dia e noite. Então, quando nós falamos de produção, nós queremos coisas para ontem. E você sabe que Deus tem o seu tempo na nossa vida. Eclesiastes, no capítulo 3. Debaixo do céu e em cima da terra, há tempo e propósito para todas as coisas. Só que o nosso tempo, irmãos, é um outro tempo, não é o tempo de Deus. E você sabe disso. E pastor, e por que você está falando isso? Porque, irmãos, eu sou desses grupos pequenos. Eu tinha uma vizinha, eu vou te contar isso. E talvez você fale assim: nossa, eu venho num culto do milagre, e eu estou no culto online, e a pastora vai contar uma coisa dessa. Vou te contar. Eu era menina, eu estava vendo o processo de libertação do meu pai com problema de alcoolismo seríssimo, que não tinha ninguém na época que pudesse pegá-lo e levar numa clínica e cuidar dele. Não, problema de alcoolismo sério, um homem trabalhador, honrado, honesto, mas escravo, não precisava muita coisa, só um golinho de uma marvada fazia aquele homem fazer um estrago, que uma família inteira dormia chorando e acordava chorando durante muitos anos. E a minha mãe, uma mulher muito enferma, minha mãe tinha uma dor de cabeça, minha mãe tinha uma enxaqueca enlouquecedora, e ela procurava, minha mãe foi muito vítima de magia, minha mãe foi muito escravizada, e ela tinha vontade de buscar a Deus, mas faltava quem orientasse. E então, quando nós descobrimos Jesus, foi fenomenal. E eu, na minha época, nesse período, quando nós começamos a ouvir o Evangelho, e os meus pais foram para a igreja, meu pai foi primeiro, depois de algumas semanas que foi a minha mãe, a minha vizinha, a senhora Amable, ela se tornou uma mulher intercessora, ela se tornou uma mulher de oração. Ela era uma mulher magrinha, ela usava um birotinho, ela tinha 2 filhos,
e ela se converteu, seus filhos também se converteram, e ela orava todos os dias. Ela morava vizinho da minha mãe, da nossa casa. E eu ficava, pastora T, Alessandra, pastores, e ela ficava na janela lateral, e eu ficava embaixo do muro, ouvindo o clamor dela. Você acredita que o clamor dela me motivava? Que o choro dela me dava ânimo? Mas eu era uma menina, irmãos. Como é que explica isso? Como que pode uma senhora chorar aos pés do Senhor e uma criança do outro lado do muro? Olha, irmãos, lembrei disso agora. Uma criança do outro lado do muro ficar ali se alimentando daquele choro. Mas porque eu falava que lindo, ela crê, ela está orando, ela está falando com Deus. Eu também vou viver isso. Eu também quero isso para a minha vida. Irmãos, ela começou a frequentar os cultos conosco. Então nós tínhamos no nosso grupo pequeno, porém, um grupo de mulheres que oravam, de meninos que cresceram ali, e nós crescemos ali. E faz pouco tempo, com muito amor eu vou falar isso, com muito respeito a Deus e a vocês, meus irmãos, faz muito tempo que o Senhor tem falado comigo, no livro de Evangelho de São João, capítulo 2, quando ele fala da transformação da água em vinho. E eu estou ali, irmãos, eu leio ali, mas eu sou acostumada com isso, porque eu fiquei muito tempo no livro de Hebreus. Eu fiquei em Hebreus capítulo 11, eu fiquei em Hebreus 11, 6, eu fiquei em Hebreus 11, 1, e falando muito sobre isso, e não entendia. E essa semana me foi revelado algo tão lindo, tão precioso, que de repente para você já está de balde aí, que de repente para você fala, pastora, coitada, está lá devagar, mas porque Deus respeita a gente. E eu lendo sobre a transformação da água em vinho, lendo sobre a natureza de Jesus, sabendo que ele era um convidado ilustre, os discípulos estavam ali, e ele ainda não tinha começado o seu ministério de milagres. Maria estava ali, mãe de Jesus, e ali você percebe que se faltasse vinho numa festa era desonra para os noivos, e ela percebe, vai até ele, fala com ele, e eu tenho falado isso com vocês, não tenho, irmãos? Falado da transformação. E o Espírito de Deus veio em minha direção essa semana e disse, Lourdes, é muito bonito você falar sobre a transformação da água em vinho. Como pode um copo de água, um barril de água, ser experimentado pelo mestre de cerimônia, e quando ele vai tomar, não é água, é vinho? É lindo isso. Disse, é lindo mesmo. Mas veio assim, lindo, Lourdes, é o poder de transformação que eu faço na vida das pessoas. Eu falei, eu sei que é, pois é. Eu dizia, Deus, eu sei que é, eu sou testemunha disso, eu vi isso, eu vivo isso. E o Senhor disse, fale disso, fale para as pessoas que eu sou o mesmo, que eu não tenho poder só de transformar a água em vinho, eu tenho o poder de transformar mentalidade, caráter, personalidade. Eu sou Deus que faço nova todas as coisas. Quando a Ju estava ministrando, coisas novas Deus vai fazer. É isso que o Senhor está nos dizendo nesse tempo de outubro. Eu, Senhor, quero fazer coisas novas na vida de vocês. Eu quero fazer coisas surpreendentes. Aí me veio à memória um homem, irmãos, uma mulher vir, irmãos, entendam isso, a gente tem que tomar cuidado até com o que fala, né? Uma mulher vir e dizer, ora por mim, me ajuda, eu estou precisando de um auxílio, nós vamos lá e ajudamos. Mas quando vem um homem dizendo, olha, minha situação é X, eu não tenho o que fazer, irmãos, eu saio de cena, eu vou atrás do pastor, eu procuro os meus pastores aí e falo, olha, vocês vão lá e cuidam, porque para mim é demais da conta. Eu vejo um homem grande pedindo ajuda. Isso é humilhante?
Não, não é. Nunca foi e nunca vai ser humilhante alguém pedir ajuda. O que não pode, irmãos, o que não pode como igreja, é a gente se fechar e achar que não tem solução. O nosso caso, não é feio pedir ajuda. Peça socorro, chame alguém perto de você. Nós temos o diaconato, nós temos o pessoal de recepção, nós temos nossos pastores auxiliares, nós temos nossos obreiros. Chame, diga assim: olha, eu estou precisando de um auxílio, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, eu estou tendo falta de visão, eu estou tendo falta de esclarecimento, me ajuda. Irmãos, nós somos igreja, e o Senhor diz que para a igreja, contra a igreja, nenhuma arma forjada prosperará. Não vai faltar nada para você, não vai faltar o que comer, não vai faltar o que beber, não vai faltar o que vestir, e não vai faltar estratégia milagrosa. O Senhor, Ele vai na nossa frente, Ele repreende o valente, Ele amordaça o valente, e Ele dá força para o seu povo. O poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quem pode dar um glória a Deus, irmãos? Me veio à memória um homem possuído por uma legião de demônios. Legião, irmãos, não é um espírito, são milhares, milhares e milhares, possuindo um corpo. Ele não podia viver em sociedade, ele não morava com a sua família, ele era tão atormentado, ele gritava, ele andava de noite, e a Bíblia diz que ele gritava de noite, e vinham as pessoas para prendê-lo, e prendiam as suas mãos, acorrentavam os seus pés, ele rompia as correntes, e rompia os ferros dos pés, de tamanha possessão, tamanha força que ele possuía. Quem aqui já teve problema de possessão familiar? Quem aqui já viveu sabe o que é isso. A minha casa, a casa dos meus pais, teve um período que ficou, irmãos, hoje é onde minha irmã mora hoje, a casa. Uma casa bonita era, mas se tornou um lugar da manifestação de entidades. E ali naquele lugar, onde não tinha mais luz, não havia mais esperança, só havia medo. Para vocês terem uma noção, essa mesma menina que eu disse para vocês, que ficava debaixo do muro, ouvindo a irmã Amable chorando, e eu me alimentava do choro dela, entende o que eu quero dizer? Entende? O Espírito de Deus mostra para você o que você precisa ouvir. O Espírito de Deus está dizendo para você, que a gente não precisa só comer e beber, a gente precisa buscar o que é eterno, a gente precisa buscar o que é santo, nós temos que ler a palavra e dizer, olha o que diz a palavra. O pastor está dizendo aqui que o ano de 2023 é o ano do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pastor está preparando o caminho para a gente. Ele está dizendo que a ovelha está falando com o pastor, e que o pastor, a ovelha fala, preparas uma mesa perante mim. O pastor vai pegar a ovelha e vai levar ela nos montes altos, e lá nos montes altos tem uma pastagem excepcional, que não é, se não é ovelha, não é para ela, só para quem é ovelha. O pastor fala, venha, você vai comer do que eu estou preparando para você. Só que aquela região é uma região que tem os chacais, tem os lobos, os ferozes, que quer comer a cabeça da ovelha. A ovelha olha para o lobo e fala assim, pode fazer o barulho que você quiser, pode ficar rosnando, fazer o que você quiser, agora eu estou sob a proteção do meu pastor, eu vou comer. E diz a Bíblia assim, que não vai faltar água para a gente, não vai faltar chuva seródia, não vai faltar chuva que vai regar, vai encher as poças, e as ovelhas vão beber. Sabe quem são essas ovelhas? Sou eu, Haroldo, é você. Não vai faltar o que comer, não vai faltar o que beber, mas não é só de alimento. O Senhor não está dizendo que só vai dar arroz, feijão. O Senhor está dizendo, eu estou preparando o melhor da terra para vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor da vida de vocês, e que valeu a pena vocês deixarem o mundo e vocês me servirem. Ora abaixo, ora baixa, aleluia. E esse homem
Me veio à memória esse homem de Marcos capítulo 5, que não vivia em sociedade, porque não tinha condição, não vivia com a família não via, ele era um escravo, ele era um louco, um lunático, até Jesus chegar. Quando Jesus chega, quando você ouvir dizer, Jesus é a solução dos nossos problemas, não pense que isso é palavra de efeito, é o poder de Deus, irmãos. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus foi chegando, aquele homem começou a se convulsionar e a gritar. Aquele homem começou a gritar, mas não era o homem, é o que estava nele. Os demônios falavam, já vem vindo perturbar a gente, vai vir incomodar a gente. E Jesus estava indo em direção daquele homem. Por isso que eu disse no início, não seja um vítima, não se faça de coitado porque você não é, não se faça de autocomiseração, ninguém liga para minha casa, eu sou o menor da minha casa, que seja, a hora que a glória de Deus te achar, todos vão saber que foi o Senhor que te achou, e não vai ter como você falar assim, mas eu estou me achando, não vai se achar, meu filho, porque Deus, a glória é dele, ele não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Irmãos, aqueles demônios começam a se convulsionar e diz assim, olha, já que vai nos tirar daqui, nos mande entrar em uma manada de porcos que tinha ali apacentada do lado ali, tinha por volta de 2.000 porcos. Jesus olha para aquele homem, ama ele, Jesus tem compaixão daquele homem, e Jesus fala assim, seja feito. Quando Jesus manda aqueles demônios saírem, aquelas legiões saírem, aqueles opressores, aqueles roubadores de sonho, roubador de alegria, roubador de dignidade, roubador de honra, roubador de oportunidades. Irmãos, quem você acha que está roubando a hombridade de uma família? Quem você acha que está roubando? Você acha que é invejinha? Irmãos, o que rouba o homem é a função de Satanás. Jesus disse que Satanás veio para matar, para roubar e para destruir, mas Jesus disse, a parte B, eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida em abundância. Para de temer o que as pessoas pensam em dizer para nós. Eu vou fechar a igreja, eu vou paralisar a igreja. Irmãos, ninguém tem poder de mexer com Deus Todo-Poderoso. As pessoas podem até nos desafiar, mas quem peleja a nossa peleja é o Deus forte, Todo-Poderoso. O Senhor disse para Josafá, com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço forte do Senhor. Valorize o braço de Deus na sua vida, valoriza. Não fique achando que você não tem chance, que a sua oportunidade demora. Esse homem agora, os demônios que dominavam a sua vida, foram tirados deles, e foi para a manada de porcos, e a manada de porcos foram se jogando no precipício, e morreu tudo. Prejuízo para os donos de porcos. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar do farrapo humano, que ficou ali na presença de Jesus. Ficou ali um homem que não sabia mais o que era ter dignidade de se levantar, de olhar no rosto e de sentir que ele estava livre. A palavra diz no Evangelho de João, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade está sobre nós, irmãos. Não se prenda, não barganhe aquilo que você acredita, não troque aquilo que você defenda. Ame ao Senhor sobre todas as coisas, ame ao Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Ame, diga para Deus, diga que você o ama, cante na sua casa, você está no seu carro, cante, troca a reclamação, troque a maldição por louvor. Se você, pastor, eu nunca dancei, começa a dançar, mas é feio dançar igual a senhora, não precisa dançar como eu, dança como você quiser. Nós fizemos o congresso de mulheres no estado. Todo final do congresso cantava, Joquebede, Moisés não vai morrer.
Quando eu imaginava que ia começar a bater a percussão, quando eu imaginava que o teclado ia vir, quando eu imaginava que as cordas iam vir, e eu pensava que eu ia pensar na dificuldade dos meus joelhos. Quando você está na presença de Deus, você não olha para você não olha para a circunstância, você só olha para o alto. Você diz: é do alto que vem o meu socorro, é do alto que vem a minha alegria. Irmãos, e durante todo o mês de setembro, eu nunca dancei tanto na minha vida. Não sei se eu dancei ou se eu pulei, mas eu dancei. Troca a roupa velha por uma roupa nova. Troca a reclamação por adoração, por gratidão. Eu falei esses dias aqui, vou falar de novo, e vou orar agora. Nós temos muitos filhos, mas da barriga foram só 2. E eu disse para minhas meninas: haja o que houver, aconteça o que acontecer, não pare. Porque as pessoas olham para a gente e pensam que para a gente é mais fácil. Não queira nunca estar na pele de ninguém. Viva aquilo que Deus está dando para você. Aquele homem agora estava diante de Jesus. E Jesus o abençoa. E ele estava todo desnudo. Alguém vem e o cobre. Levam uma roupa para ele. E quando as pessoas chegam no mercado ali, chegam onde ele estava, eles encontram um homem limpo, um homem vestido, um homem que tinha tido algo diferente. Eu não acredito que aquele homem estivesse saltando e pulando. Eu acredito que o seu corpo estava debilitado. Porque como pode aquelas legiões morarem naquele corpo? Mas aquele homem agora, ele falava com clareza. Ele não gritava mais, ele não corria de um lado para o outro, ele falava com dignidade. E as pessoas perguntavam: quem é esse? E alguém disse: foi quando Jesus chegou aqui, tirou os demônios dele e deixou ele liberto desse jeito. Esse é o homem que andava encarcerado, que morava, não podia morar em casa, morava nos sepulcros, morava lá nos cemitérios. É isso mesmo, é ele. E, irmãos, e as pessoas começaram a dizer: quem é esse? As pessoas tiveram medo. As pessoas tiveram medo. E foi isso que o Senhor disse para mim: Lourdes, para de achar que eu só posso transformar água em vinho. Eu posso transformar a vida de famílias. E se vocês permitirem, eu quero orar com vocês. Quantos que estão aqui nesta noite, ouvindo essa pequena palavra, diz assim: pastora, eu estou aqui representando a minha casa. A minha casa precisa de transformação. Eu quero que você se coloque de pé. Não se põe por pôr. Só levanta se você precisar desse milagre. Fica de pé. Ora basa. Aleluia. Os nossos pastores, por favor. E por gentileza. Eu não preciso dizer para vocês que é uma oração de guerra. Quero que você saia do seu lugar e venha para frente, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vícios de droga, de bebedeira, de pornografia, espírito preguiçoso, pessoas que não têm vontade de levantar para ir trabalhar, só quer ficar jogada no sofá, com o celular na mão, e isso está te estressando de um ponto que você diz: não tem mais o que fazer. Em nome de Jesus, pela fé, nós vamos orar. Vamos orar. Todos já chegaram. Vamos orar. Coloque a mão na altura do seu coração. Querido Espírito Santo de Deus, nesta noite de quarta-feira, noite de milagres, nós acreditamos que o Senhor esteve nas bodas de Caná, como diz a tua palavra, e o Senhor foi lá e transformou a água em vinho. Mas hoje nós estamos falando que o Senhor pode não só transformar água, mas o Senhor pode transformar estado.
O Senhor pode transformar situações. O Senhor pode transformar, Senhor, caráter. O Senhor pode devolver dignidade. Aonde tem roubo, aonde está tudo dissolado, onde tem morte, onde tem falência, nesta noite, pelo poder da palavra, a igreja na presença de Deus, a igreja, os adoradores na presença de Deus, todo o território árido, todo o território sem esperança, sem vida, agora começa a ser visitado pela presença de Deus, pela autoridade do nome de Jesus. E ao impor das nossas mãos, um milagre aconteça no nome de Jesus. Oremos, pastores, no nome de Jesus. Oh, aleluia. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.